Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade. Eu não consigo entender com essa fixação que ele tem de brincar com a ditadura militar. E o pior é que dessa vez ele nem estava fazendo uma daquelas piadas que ele tenta fazer, que não tem graça nenhuma, que só pra ele é piada. Ele estava falando muito sério. Ele simplesmente brincou com a morte do pai do Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal da OAB. O pai do Felipe Santa Cruz desapareceu na ditadura militar, e o Bolsonaro, obviamente, ele já voltou atrás, tá? Ele já disse que ele não estava querendo dizer o que ele disse. Já vou mostrar para você o vídeo do Bolsonaro se explicando ou explicando o contexto dele, mas na verdade mesmo, o contexto que o Bolsonaro estava falando foi esse aqui. Eu vou ler para você. Abre aspas. Porque a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados daquele, sabe, lembra da facada que o Bolsonaro levou? Então, queriam entrar no telefone do advogado do Adélio Bispo, porque eu não sei, o advogado não era investigado, qual seria o motivo para entrar no telefone do cara? Enfim, ele continua dizendo o seguinte: qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Conto pra ele. Não é minha versão. É que a minha vivência me fez chegar nas conclusões daquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, e veio desaparecer no Rio de Janeiro. O pai do Felipe Santa Cruz realmente era um militante de Ação Popular, só que não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência de que ele participava de ação armada. Então o Bolsonaro, de novo, começa inventando coisas para atacar as pessoas, atacar e ofender. Porque eu tenho certeza que essa não é uma lembrança que o Felipe Santa Cruz, no caso, o presidente da OAB, gosta de ter, já que quando o pai dele desapareceu, ele tinha 2 anos de idade. Pelo que eu li, não é a primeira vez que o Bolsonaro ataca o pai desse Felipe Santa Cruz. Em 2011, numa palestra na Universidade Federal Fluminense, o Bolsonaro disse que o Fernando, que no caso é o nome do pai do Felipe Santa Cruz, teria morrido bêbado depois de pular o carnaval. Aí no caso o Felipe, o atual presidente do Conselho Federal da OAB, na época ele estava na frente da OAB do Rio de Janeiro, entrou com uma ação no Supremo pedindo a cassação do mandato do Jair Bolsonaro. E o argumento que o Felipe usou foi apologia à tortura. Dessa vez, de novo, o Bolsonaro brinca com isso. Como se nada tivesse acontecido, ele larga um vídeo depois para tentar explicar. E aí ele diz que, na verdade, o que ele não estava atacando o pai dele, ele também não estava querendo dizer que o pai dele morreu pelos militares. Ele não quis dizer que foi militar que fez isso. Ele não estava jogando na cara do Felipe que o pai dele morreu. Ele não estava jogando na cara do Felipe que agora, depois de tudo isso que aconteceu, Bolsonaro é presidente. Mesmo falando tudo isso que ele fala, ele chegou à presidência da República. Não era isso que o Bolsonaro estava querendo dizer. Eu vou botar o vídeo do Bolsonaro, mas resumindo, ele diz o quê? Que foi a esquerda que matou o pai. Outro assunto, a questão do pai do presidente da OAB de São Paulo, né? Estão me criticando, se eu sei, tem que falar. O que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a AP, a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, tinha o Santa Cruz que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Com quem eu conversei na época, horas boas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro primeiro ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época. Sobre esse episódio, porque qual é a tendência? Se ele sabe, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu, não foram os militares que mataram não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece. Isso mudou. Mudou através do livro A Verdade Sufocada,
o depoimento do Brilhante Ustra, entre outras pessoas, tá? Mostrou que uma guerra naquele momento lá era realmente um lado contra o outro. Tá? E se esse lado, a esquerda, tivesse ganho a guerra, imagina como é que estava o Brasil hoje em dia. Não quero polemizar com ninguém, não quero mexer com os sentimentos do senhor Santa Cruz, porque eu não tenho nada de pessoal tocante a ele. Eu acho que ele está equivocado e acreditar numa versão apenas do fato, né? Mas ele tem todo o direito de me criticar, etc, etc. Mas essa é a versão minha do contato que tive com quem participou ativamente do nosso lado naquele momento, para evitar que o Brasil se transformasse numa Cuba. Então, como a imprensa pega fragmentos e divulga, tá aí o testemunho meu do que eu vi acontecer naquele momento, até porque ninguém duvida, né, todo mundo tem certeza que haviam justiçamentos. Então as pessoas da própria esquerda, quando desconfiava de alguém, simplesmente executava alimento. Até faleceu-se há poucas semanas o Carlos Eduardo Clemente, que estava morando no Rio de Janeiro até, que era ele contou num programa de televisão aí, tá no YouTube, como ele matou aí, executou o presidente da Ultragás São Paulo, o seu Boilesse, tá certo? E ele conta que atirou, ele correu lá na frente, ele caiu, ele foi lá e confirmou com um tiro na cabeça, ele conta claramente isso aí no programa da Globo News, por Geneton Moraes. Então são histórias, tá? E é muito claro, é muito óbvio porque que o Bolsonaro tá largando esse vídeo. Ele sabe que é crime de responsabilidade isso que ele fez. Ele sabe. Não vai acontecer nada, tá? E é óbvio que o Bolsonaro fez isso porque ele sabe, ou então ele não sabe, mas ele deve ter uma equipe só pra dizer isso foi crime de responsabilidade ou isso não foi, porque ele faz muito. Então, ou avisaram ele que isso é crime de responsabilidade, e aí ele foi lá e tentou fazer uma correçãozinha. Assim, fiquem tranquilos não, fiquem desesperados. Não vai acontecer nada, tá? É crime de responsabilidade isso que ele fez, mas não vai rolar impeachment por causa disso. Mas é bom que continue acontecendo um monte de coisa e que fiquem protocolando esse monte de coisa, porque vai chegar uma hora que vai bater na economia. E aí quando bater na economia, vai ter um monte de coisa aí pra gente discutir. Porque vocês sabem que para um presidente cair tem que ter um acordão nacional, com o Supremo, com tudo. A gente bota o Michel e aí, né? Ou então a economia tem que estar indo de mal a pior, que é o que vai acontecer. Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. E a pessoa tem que analisar os dois lados, né? Quando eu falo dessa história, eu em Eldorado Paulista, morei até dos 8 aos 16, 17 anos em Eldorado Paulista, e o Rubens Paiva frequentava lá a cidade, porque tinha uma chácara ali, né? De Eldorado, em cima do morro, havia a chácara ali embaixo. Eu nunca brinquei, né, mas via os filhos do Rubem Paiva na minha cidade. Alguns fatos que aconteciam, né? Tinha um sorvete que bom naquela época, o palito às vezes tinha um carimbo ali, como se feito a brasa, né? Que você ganhava outro que bom. Enquanto também a molecada, quando os filhos dele jogavam o palito fora, o moleque ia lá no lixo lá e via se o palito estava marcado ou não, que bom, para ele comprar um sorvete que bom. Mas ninguém passava fome em Eldorado não, tá? Ninguém passava fome, ninguém estava chorando, tocando ele. Então eu conheci a história, assisti em Eldorado Paulista, estava lá quando o Lamarca passou por lá, essa história. Aí ele feriu 8 pessoas em praça pública, tomando Lamarca, depois no dia seguinte sequestrou aí o Melocinho, entregou o tenente Alberto Mendes Júnior, ele foi executado ao golpe de coronhada pela turma do Lamarca lá nas matas lá do Ribeiro, essa é a história, tá? Porque nós praticamente, depois daquele meu voto lá na cassação da Dilma, começou o pessoal a se interessar pela verdade. Será que o militar é tão mal assim? Se éramos tão maus assim, né, por que não continuamos depois de 85, 86? Por que entregamos para o que seria a oposição? Então são histórias que aconteceram no Brasil, e a gente tem que se preocupar e que ela não se repita, né? Não é da nossa parte, não. De ambas as partes. Mais algum assunto importante que eu estou tendo no cabelo aqui? E eu não vou nem tentar mudar o pensamento, tentar conversar com bolsonarista, com bolsominion, tentar explicar que isso que o Bolsonaro fez é mentira, tentar explicar que foi maldade, que foi de mau gosto, porque eles realmente acham que, dependendo do motivo, se o motivo for muito bom,
tem um pessoal que pode morrer. Dependendo do motivo, se o motivo for muito bom, dá para mandar um pessoal embora do país. Dependendo do motivo, se o motivo for muito bom, tem pessoas que podem desaparecer, que é até melhor que desapareça porque não faz bem pro país. Eu não vou tentar discutir, tá? 2 vídeos aqui pra você. Caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado tem link pro Apoia-se, minhas redes sociais. E até um próximo vídeo.